Olá, meus amigos, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja convosco. Hoje estou dando início a um trabalho que nomeei como lição bíblica da semana. E aproveitando que estamos no encerramento do primeiro trimestre de 2020, eu trago aqui o tema da lição da EBD, da Escola Bíblica Dominical, para a nossa meditação. Vamos usar aqui auxílio de alguns slides, algumas apresentações, para ajudar no entendimento, na captação do conhecimento dos irmãos, beleza? Então, me permitam abrir aqui a minha apresentação e vocês vão acompanhar junto comigo, beleza? Deixa eu dividir aqui minha tela aqui. Pronto, já estamos aí, e vocês conseguem ver. Deixa eu só mudar aqui para captar o meu comando na passagem de slide. Vamos lá, então. O tema dessa lição é o novo homem em Cristo Jesus. E qual que é o objetivo geral da lição de hoje? É mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. E temos também os objetivos mais específicos, que é apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação desse novo homem, claro. Então, para a introdução desse momento, vem uma pergunta. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? O que você me diz? É possível nós, como meros mortais que somos, alcançar a perfeição, ser totalmente santo como Cristo foi? E ele em nada pecou. Ele foi perfeito em tudo. Em tudo foi tentado, porém em nada pecou. Mas nós, como meros mortais, como somos, é possível isso? Bem, na ótica humana, isso não é possível. A própria Bíblia diz que somos pecadores e quem diz que não peca é mentiroso. Mas olhando à luz da Bíblia Sagrada, por uma visão cristocêntrica, tendo Cristo como centro, é possível sim o homem ser justificado e santificado e ter uma vida irrepreensível e totalmente santa diante de Deus através de Jesus. Ou melhor, vou tentar explicar melhor. Quando o homem crê em Jesus, confessa Ele como o seu Salvador, aceita Jesus como o Senhor de sua vida, coloca Ele no centro, no comando da sua vida e deixa então Jesus governar. Isso é, morrer para o mundo, deixar as coisas que eram praticadas no passado e agora começar uma nova vida em Cristo. Isso é, você vive através de Cristo. Você morre para o mundo, para a vida de pecado e passa a viver em Cristo. Então, nessa visão, nessa ótica, sim, é possível o homem ter uma vida aí de perfeição espiritual, ainda vivendo aqui. O primeiro subtópico vai falar sobre o nascimento nascido não do sangue, e nem da carne. O que fala esse ponto, na luz da Bíblia? Qual a parte-chave desse tópico? É um versículo que eu trago para nós, está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 12 e verso 13. Na verdade, esse versículo traz muitas coisas a respeito desse novo nascimento. Ele diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, ou melhor, receberam a Cristo, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então está claro que o nascimento não é do sangue e nem da carne, mas nascido, que é o segundo tópico, o subtópico, vai falar sobre nascido de Deus. E o versículo que também reforça esse sentido do nascimento em Deus está registrado em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram novas coisas. Glória a Deus. É aquilo que eu falei na introdução, Deixou uma vida que levava a tremendo de pecado, de engano, de mentira, e agora vive uma vida em Cristo, É uma nova criação de Deus, porque nasceu em Deus, nasceu em Cristo.
O terceiro subtópico vai falar sobre nascido da água. Esse ponto é um ponto um tanto interessante, porque algumas pessoas podem atribuir isso dizendo que o batismo nas águas ele é obrigatório para a salvação, e é um ponto crítico, né, dessa lição, falar sobre isso. O que acontece? A Bíblia fala, na verdade, que aquele que crê e for batizado será salvo, mas esse batismo se refere ao batismo nas águas, ou apenas usa o batismo nas águas como um simbolismo, né, desse novo nascimento? Na verdade é essa, que o batismo nas águas ele serve como um simbolismo desse novo nascimento, na verdade como um símbolo, né? Simbolismo, essa palavra acho que fica melhor aplicada como símbolo de um novo nascimento em Cristo. Então eu gostaria de esclarecer que a lição não vai nos ensinar que o batismo nas águas é obrigatório para a salvação. Eu considero o seguinte: se você negligenciar, podendo se batizar, e negligenciar o batismo por opção sua, aí já envolve a fé, né? Já envolve uma decisão de fé da sua parte, que pode sim implicar na sua salvação. Não o fato de não se batizar, mas por que você está decidindo não se batizar. Se você observar a história bíblica, Jesus, quando diz ao ladrão que estava ao seu lado que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso, aquele ladrão ele não teve a chance de ser batizado, né? Ele não pôde ser batizado, mas Jesus declarou ali que ele estava garantindo a salvação daquele homem que se arrependeu e recebeu o perdão de Cristo. Então está bem claro para nós que o batismo ele não é um item, um requisito de salvação, porque é pela fé, é pela graça. Ele simboliza, né, esse nascimento em Cristo, o nascimento em Deus. Beleza? Então, o texto bíblico vai falar o seguinte. Está lá em Romanos 6, no capítulo 6, do verso 3 e verso 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados, olha, em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Ou melhor, quando você é submerso nas águas do batismo, está simbolizando a sua morte para o mundo e o seu ressurgimento, né? A sua vida agora em Cristo, né? Nós estamos sendo batizados na sua morte. Quando você é submerso nas águas, é um símbolo, né, do ato de um novo nascimento em Cristo, morrendo para o mundo e surgindo para a nova vida em Cristo. O versículo 4 diz o seguinte: portanto, fomos sepultados com ele na sua morte por meio do batismo. Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Glória a Deus por isso. O terceiro subtópico, né, desse tópico fala sobre nascidos do Espírito. Essa é uma parte muito interessante que também está registrada na história de Nicodemos, né, onde Jesus fala com Nicodemos. E o texto-chave bíblico para isso é este: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer, né? Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Essa passagem nos dá a entender que é preciso nascer do Espírito e como que o Espírito opera. Ninguém tem um controle, ninguém sabe como o Espírito Santo vai convencer o homem de seus pecados. Ele usa os seus meios. E a quem bem lhe apraz fazer isso. É ele que decide, é ele que escolhe como vai operar, aonde, como, com quem irá operar, quem ele irá usar, os meios que ele irá usar. Então, é isso que essa passagem bíblica nos diz, né? Que nós vemos o vento, vemos ele soprar, ouvimos a sua voz, né? O sopro, mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Bem, agora vamos partir para o segundo tópico da lição, né, que é o tópico 2. Fala da justificação do novo homem.
Falamos do nascimento e agora vamos falar da justificação. E esse tópico está subdividido em 3 subtópicos, que é a inutilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação e o novo homem é justo. Vamos lá então para o primeiro subtópico. Fala o seguinte: a inutilidade, né, da justiça humana, ou melhor, por mais que nós tentamos, né, fazer justiça, sermos bons, praticar boas obras, né, no que tange a salvação do homem, pelo preço dessa salvação, essas coisas são como um trapo de imundície, né? O Isaías, no capítulo 64, verso 6, diz o seguinte: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça, preste bem atenção, atos de justiça, aquilo que já é justo, buscando justiça, são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Então o homem, por mais que ele tente com seus próprios méritos fazer justiça, fazer o que é bom, mas a respeito da salvação, isso não pode garantir a ele a salvação, a santificação do homem. As boas obras, os atos de justiça, eles são fruto da salvação em Cristo, que é mediante a fé, mediante a graça de Deus. A pessoa que é salva em Cristo, ele tem boas obras, mas as obras que ele faz de justiça, nada se compara ao perfeito sacrifício de Cristo, que foi um sacrifício de sangue inocente. Então, é através dele que nós conseguimos, de fato, a nossa santificação, esse novo nascimento em Deus. O segundo subtópico fala sobre a maravilhosa doutrina da justificação. E tem um texto sagrado que fala muito forte sobre essa doutrina da justificação, que é em Hebreus, no capítulo 10, o verso 16 e 17, diz o seguinte: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Né? E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Que maravilha, né? Essa doutrina nos ensina que o que passou, passou. Né? Agora Deus ele olha para o seu presente. Não importa aquilo que você cometeu no passado, né? Os pecados que foram cometidos. Nessa doutrina aprendemos que Deus ele lança fora, ele joga no mar do esquecimento, lança no mar do esquecimento os nossos pecados e afasta de nós as nossas transgressões e culpa dessas transgressões. Que maravilha! O terceiro subtópico vai falar sobre o novo homem é justo. Mediante essa justificação feita por Cristo, né, o homem agora se torna justo. E o texto básico fala o seguinte: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Se refere a Cristo, a Deus. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Deus, como Cristo, é justo. E a Bíblia diz que Deus recomenda a nós como ordenança, né? Sede santos, porque eu sou santo. Sede justo, porque eu sou justo. Então, mediante uma vida conduzida por Cristo, nós nos tornamos justos diante de Deus e dos homens. Justos por sermos justificados em Deus. O terceiro ponto, ou o terceiro tópico, vai nos falar sobre a santificação do homem. A santificação do novo homem. Falamos sobre a justificação, falamos sobre o nascimento, a justificação e agora a santificação, que está dividida em 3 tópicos, né, que são a santificação como posicionamento, a santificação como processo e a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Então vamos lá. A santificação como posicionamento. O texto bíblico que fala sobre isso, são vários textos, né, claro, mas eu trouxe aqui 1 Pedro 2:9, que fala o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar
as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo nos arremete o pensamento sobre uma eleição, uma escolha. E quando Deus escolhe alguém, escolheu a nação de Israel, escolheu a mim, escolheu a você, ele não nos deixa da forma que estávamos e nem na posição que nos encontrávamos. Esse texto bíblico nos arremete ao pensamento de posicionamento, né? Quando Deus escolhe uma nação ou uma gente, né, para um ofício que vai representar a Deus aqui na terra, como escolheu a nação de Israel, assim como escolheu a mim e a você, que são o Israel espiritual de Deus, ele nos dá posicionamento. E não apenas pelo título. É claro que o título que vem carregado nesse versículo nos dá um entendimento claro, né, de mudança de comportamento, de posicionamento, quando alguém recebe essa posição de tal privilégio dado por Deus. Olha só, geração eleita, foi escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Quando Deus escolhe alguém e torna essa pessoa exclusiva dele, o posicionamento dessa pessoa já não é como era antes. Então, a santificação tem a ver com um posicionamento, né? É como você tirar algo que está nas trevas, na escuridão, trazer para a luz, né? Você agora tem Deus, ele é luz, Deus é verdade, Deus é justiça, Deus é amor. E quando alguém está nele, né, isso se refere a uma nova posição. A Bíblia também nos dá a característica de sermos luz. E Jesus, falando aos seus discípulos, né, às pessoas que estavam ouvindo ele fala que você não pega uma lâmpada, uma candeia e coloca debaixo da cama, né, debaixo de algo que vai esconder, ofuscar, que vai esconder a luz dessa lâmpada. Pelo contrário, você coloca no lugar de destaque, o posicionamento, né? A santificação nos traz o sentido de ter posição. Todos estão olhando para você, conseguem enxergar você com clareza, né? E ver que Deus está na sua vida. Então, a santificação tem a ver com posicionamento, separação, exclusividade de Deus. O segundo subtópico vai falar da santificação como um processo. Isso é interessante. Algumas pessoas, quando aceitam a Cristo, né, vão lá e se confessam a Cristo como seu Salvador, eles pensam que dali, né, já sai como uma pessoa com altíssimo grau de santidade, né, e já são santarrões. Mas na verdade isso não acontece. A santificação nossa, dos cristãos, que confessam a Cristo como Salvador, acontece de uma forma paulatina, né? Gradualmente. Você vai viver agora uma nova vida. Deus vai colocar num processo de santificação. Aquilo que você praticava ainda vai bater na sua porta, né? E tentar fazer você ceder. Mas aí você vai aprendendo, né? Através do Espírito Santo, através da vida dos outros irmãos, do ensino da palavra, da leitura, da meditação, você vai aprendendo. E o melhor, o Espírito Santo, ele nos dá força para a gente dizer não ao pecado, para a gente dizer não às tentações. Isso é, você vai aprendendo a resistir o mal e ele foge. Então é um processo, né? Você vai aprendendo a lutar contra as forças que antes venciam você e ele colocavam no chão, ele colocava na situação que você mesmo não se sentia bem, né? E agora você tem força para lutar contra isso. O texto bíblico que nos fala sobre isso, né, sobre esse processo, está registrado em Efésios, no capítulo 4, verso 13. Diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então observe aqui algumas palavras, 3 palavras: alcancemos, ou melhor, algo que está, né, sendo como um desafio para nós, né? Fala sobre cheguemos à maturidade, né? Fala também de chegar, a gente prosseguir ao lugar, né? E chegar à maturidade, atingindo também, são palavras que corroboram uma com a outra, né? Assim, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou melhor, é
é um avanço, né? Uma evolução gradativa até alcançar. É como diria o apóstolo Paulo, né? Avançar para o alvo que está diante de nós, que é Cristo. Deixando as coisas para trás ficaram, avançando para o alvo. E o nosso alvo perfeito é Cristo. E um dia nós seremos assim como Ele é. O terceiro e o último subtópico fala sobre a vontade de Deus que o novo homem seja santificado. Né? A Bíblia deixa claro que Deus, desde o princípio, Ele quis, a vontade de Deus, né? Quando Ele criou o homem, colocou no jardim, ficou claro que a vontade de Deus era ter esse contato com o homem, construir esse relacionamento com o homem e ter ele, né, no seu descanso. Mas o homem pecou, se distanciou de Deus, abriu mão da presença de Deus, e agora Deus não deixou de revelar à humanidade essa vontade de ter o homem, de ter o homem com ele, né? Mas o homem precisa ser santo. Então a vontade de Deus é essa, que o homem seja santo, porque ele quer ter o homem perto dele, fazendo parte do convívio de Deus, né? Do descanso de Deus. E para concluir, eu quero deixar aqui uma mensagem para você. A maioria das pessoas estão em casa, com tempo para fazer aquilo que antes não podiam fazer em suas casas. Tire esse tempo para você meditar mais na palavra de Deus, ser lavado dos seus pensamentos, orar mais, instruir mais sua família nos caminhos do Senhor, né? E assim praticar as atitudes de um novo homem em Cristo Jesus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.